aquela época do ano que ninguém gosta, época de fazer a declaração anual de imposto de renda. Estimativas apontam que até o final do prazo, no dia 30 deste mês, a Receita Federal vai receber 30 milhões e meio de declarações. O contribuinte deve ficar sempre atento, já que todos os anos acontecem mudanças de valores e de normas. E o número de declarações que apresentam inconsistências é alto. Cerca de 30% delas ficam retidas por algum tipo de erro no documento enviado. Quer evitar fazer parte desse índice? Acompanhe as dicas no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O programa Artigo 5º quer ajudar você a fugir da malha fina. Para isso, vamos conversar com Joaquim Adir Vinhas Figueiredo, supervisor nacional do Imposto de Renda, e com Rodrigo Calhau, advogado com atuação na área tributária. Obrigada por virem até o artigo 5º. Doutor Joaquim, vamos começar pelo básico. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Bom, neste ano está obrigado a declarar o imposto de renda quem teve rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.559,70, além daqueles que tiveram imóveis em 31 de dezembro de 2018 acima de R$ 300 mil. Ainda aqueles que aplicam em bolsa, também rendimentos isentos acima de 40 mil, também está obrigado a entregar a declaração neste ano. Doutor Rodrigo, pelo 4º ano consecutivo, não houve reajuste na tabela do imposto de renda. Que tipo de prejuízo isso traz para os contribuintes? Com certeza traz um grande prejuízo para os contribuintes. Hoje, a tabela de imposto de renda está defasada em cerca de 95%. Isso quer dizer, o contribuinte está pagando mais imposto do que deveria frente à inflação dos últimos anos. E este ano tem muita novidade na declaração do imposto de renda. O contribuinte tem que ficar atento às mudanças na regra para não ter problemas depois. Vamos conferir a reportagem. Este ano, a Receita Federal começa a exigir o CPF de todos os dependentes, mais uma regra para evitar fraudes. Os contribuintes vão ter que correr para entregar a declaração ao leão. É que o tempo de entrega reduziu uma semana e a expectativa de declarantes aumentou. Nesse escritório de contabilidade tem 9 pessoas trabalhando e todos fazem declaração de imposto de renda, uma média de 400 para cada um. A maior dificuldade que a gente tem quando é contratado é quando o contribuinte ele demora demais para trazer a documentação, para juntar os informes de rendimentos, os comprovantes de pagamento, de médico, de despesas em escola. Doutor Adir, a gente viu aí que tem muita novidade esse ano. Quais são as principais mudanças? As principais mudanças estão relacionadas ao CPF do dependente e alimentandos. Esse ano, obrigatoriamente, o declarante terá que prestar essa informação. Nós temos também uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, não chega a ser uma mudança, mas sim uma transparência para ele fazer essa doação, se quiser que ela é dedutível do imposto, sem prejuízo para esse declarante, né? Ele tira do imposto, então está mais claro, ele vai visualizar isso à esquerda do programa e antes estava embutido, é uma mudança assim. Então as mudanças deste ano, a maioria estão relacionadas a informações melhores, né? Uma ajuda mais ampla para o declarante e além também de mudanças no processamento, que este ano a declaração será processada de forma mais ágil. Quer dizer, tudo isso ajuda o contribuinte a evitar o erro, mas também ajuda a ter menos fraudes na Receita? Sim, a Receita sempre busca, nesse sentido, evitar, claro, fraudes, mas evitar principalmente que o contribuinte de boa fé cometa erros. Para não cometer erros, essas informações aí, doutor Rodrigo, elas vão pegar o contribuinte, elas estão pegando o contribuinte de surpresa ou muitas já vinham sendo aplicadas ao longo dos anos, já vinham sendo avisadas, como, por exemplo, a inscrição do IPTU, renovando o veículo, que desde o ano passado a gente tem a possibilidade de colocar, esse ano também é mais uma possibilidade, mas que deve se tornar obrigatório? O que a gente tem observado na Receita Federal nos últimos anos, inclusive em relação não só à pessoa física, à pessoa jurídica, a informatização de toda a declaração, tudo que a empresa e o contribuinte passa para a Receita. Então, cada ano alguma coisa nova vem surgindo dentro do programa, justamente para ter mais controle.
Lembrando que todos nós devemos, como cidadãos da República, pagar tributos. Então, temos que contribuir para a gestão do Estado. Então, a Receita Federal, ela vem melhorando, como o doutor Adir falou, para ajudar o contribuinte de boa fé e também ir atrás daquele contribuinte que, porventura, venha não fazer o seu recolhimento de forma devida. O que acontece com esse contribuinte aí que não faz o recolhimento, doutor Adir? Bom, ele não faz o recolhimento. Quando ele efetuar esse recolhimento, mesmo de forma espontânea, ele terá multas e acréscimos legais, que acaba saindo bem mais caro. E se for procurado pela Receita, intimado pela Receita, então as penalidades são bem maiores. Então é importante que ele faça essa declaração e sempre no prazo, porque fora do prazo também, se tiver imposto a pagar, tem multa sobre o imposto e tem multa sobre o atraso da entrega da declaração. Então, vamos dar um recadinho aqui para quem faz tudo certinho. Uma dúvida que as pessoas têm, doutor Rodrigo, é como definir? Fazer a declaração simplificada, fazer a declaração completa? O que é melhor? Cada caso é um caso. A declaração simplificada, ela parte do princípio que a Receita te dá uma presunção de dedutibilidade de despesas. Quando você tem mais despesas do que essa presunção de dedutibilidade, você deverá optar pela declaração completa. Isso o programa ele mostra, no embaixo ele diz, ela já faz automaticamente o cálculo. E aí você vê a sua restituição ou a pagar a menor. Dos dois, você tem essa opção de escolher. Aí, claro que todo mundo opta pela menor, né? Com certeza. E o que não falta é dúvida sobre esse tema. A nossa equipe foi às ruas e gravou com alguns contribuintes. Pode mostrar aqui. Quando o casal deve fazer a declaração de imposto de renda em conjunto? Doutor Rodrigo, quando deve fazer a declaração em conjunto ou não? Na verdade, a declaração em conjunto, ela funciona quando uma das pessoas não tem rendimento. E aí você consegue utilizar ela como um benefício de dedutibilidade como dependente. Caso aquela pessoa tenha rendimentos e você declare ela como seu dependente, os rendimentos têm que ser somados. Via de regra, isso não é bom. Então, ela sendo isenta, ela não tendo nenhum tipo de rendimento, você pode declará-lo como dedutível. Mas não é casal, é marido e mulher. A namorada tem que ser a pessoa que esteja ligada diretamente a você como dependente. Oficialmente? Oficialmente. E se a pessoa ganha muito menos do que a outra, por exemplo? Aí vale a pena ou não? Não vale a pena porque esse rendimento dessa pessoa, por exemplo, uma pessoa, seu marido ganha R$5.000 e você ganha 1.000, ele já está numa faixa de tributação elevada. Você seria isenta nesses R$1.000. Ele não, ele vai pagar imposto sobre esses 1.000. E a dedutibilidade do dependente é bem menor do que essa faixa de tributação. Doutora Adir, por exemplo, o casal pode optar por fazer a declaração junta num ano, no outro ano ver que mudou a situação e mudar, ou aí pode causar algum tipo de problema? Não, ele pode mudar, ele faz a opção do ano da declaração, naquela situação melhor para ele naquele ano. Então, esse é que é importante que ele observe cada ano isso e que não torne isso rotina, porque ele pode estar sendo prejudicado se disser, eu faço em conjunto, vou fazer sempre em conjunto. E é possível, por exemplo, pegar o programa, começar a fazer ali em conjunto para fazer esse cálculo se vale a pena ou não e aí inverter e fazer separado cada um? É, perfeito, mas ele pode já observar se aquelas deduções que ele terá direito em relação ao cônjuge, por exemplo, são maiores do que eventuais receitas que ele terá que incluir desse cônjuge. Então, esse cálculo é simples, mas ele pode realmente simular no programa que dá uma certeza maior. Às vezes ajuda, né? Ajuda, sempre ajuda. E vamos a mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Eu gostaria de saber como fica a declaração de dependente se a guarda dos filhos é conjunta. Doutora Adir, como fica nesses casos? Bom, eles têm direito a deduzir, mas só um dos cônjuges deduz. É claro que se há um acordo, é um comum acordo, eles vão fazer esse acerto entre eles lá. Só um pode deduzir o filho como dependente, só um dos cônjuges. E a pessoa pode declarar, por exemplo, o outro cônjuge que paga pensão.
ele pode declarar essa pensão para poder receber algum tipo de abatimento ou só se for definida judicialmente? Bom, nesse caso, quando há pagamento de pensão definida em acordo, né, ou em sentença judicial, esse que paga a pensão só abate o valor da pensão. No entanto, aquele que recebe a pensão, ou, exemplo, o filho mesmo faz a sua declaração, ou aquele cônjuge, ex-cônjuge que recebeu o valor, inclui na sua. Ele também, nesse caso, passa a ser uma declaração conjunta com um filho, né, e ele também tem que, nesse caso, incluir os rendimentos. Agora, doutor Rodrigo, acontece também, às vezes não tem uma pensão estabelecida judicialmente ali, mas o filho fica com um e o outro ex-cônjuge paga ali uma escola, um plano de saúde, alguma coisa sem estar dentro da pensão judicial. Ele pode declarar isso de alguma forma ou não? Como o doutor Adir falou, a dedutibilidade ela tem que ser feita por um dos cônjuges. A gente não pode, por óbvio, tomar dedutibilidade 2 vezes, senão estaria sonegando a receita e você estaria recolhendo menos imposto de uma forma irregular. Pode cair na malha fina, pode ser cobrado os valores. Então, é melhor, quando você tem esse acerto entre os pais, normalmente tem boa relação, faça o cálculo quem ganha mais para ter mais dedutibilidade. Isso não pode ser declarado nem, por exemplo, com gasto como saúde ou educação, se não está no nome da própria pessoa, não? Não, tem que ser tudo declarado na única pessoa. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre declaração de imposto de renda. Aqui no estúdio eu converso com Rodrigo Calhau, advogado com atuação na área tributária, e também com Joaquim Adir Vinhas Figueiredo, supervisor nacional do imposto de renda. E nós vamos a mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Se a pessoa fez a declaração nos últimos anos anteriores, mas nesse último ano não atingiu o limite de renda necessário, mesmo assim ela precisa declarar? Doutor Adir, como responder essa pergunta? Não, não precisa, não. Ele vê o rendimento, a sua obrigatoriedade toda de apresentações do ano. No ano seguinte, se ela não se enquadra em nenhuma das obrigatoriedades, ela não precisa entregar de forma alguma. Agora é bom ficar atento porque não é só o valor da renda que ela teve, né? Continua naqueles casos que o senhor falou de imóvel, de renda de aplicações, por exemplo, aí ela tem que ver cada caso, né? Perfeito, é patrimônio, inclusive casos de investimento em bolsa de valores, qualquer valor ela passa a estar obrigada a apresentar a declaração. Doutor Rodrigo, vamos falar então agora sobre as isenções. Quem é isento? Por exemplo, como é que é feita a declaração nesses casos? A questão, temos 2 tipos de isenção. Temos as pessoas que são isentas pelo mínimo de contribuição, que é o que o doutor Adir acabou de discutir. Eu até sugiro que as pessoas façam essa declaração, porque muitas vezes elas precisam comprovar renda em algum banco. Por mais que você não tenha atingido o limite, declare alguma coisa para você justificar a sua renda. Temos também alguns tipos de isenções, que são as isenções decorrentes de lei. Existe uma lei chamada 7.713, que diz que pessoas com doença grave, uma das hipóteses, teriam isenção de imposto de renda em virtude disso, da sua capacidade. A lei, ela traz um rol de doenças. As doenças que estão escritas no rol, elas estão no inciso 14, artigo 6º da lei 7.713. Lá vão dizer quais são AIDS, câncer, são diversas doenças que agora eu não me recordo, mas não são só essas doenças. E tem uma outra discussão interessante, é que essa legislação ela só fez a previsão para quem está aposentado. Só aposentado pode ter essa isenção. Tem uma ação do Ministério Público dizendo que o contribuinte, hoje com a evolução da medicina, ele consegue trabalhar, mas não quer dizer que ele não tem mais a doença que
que é uma doença grave. Então, por mais que ele esteja trabalhando, ele deveria também ter a isenção. Pois é, doutora Adir, e esses casos de isenção, só para a gente deixar bem claro aqui, a pessoa tem que fazer a declaração e aí sim dizer que é isento? É importante que se toque nesse assunto, porque ele precisa, em algum momento, comprovar para a Receita Federal. Ele só pode se beneficiar disso tendo um laudo fornecido, né, por junta médica de governos, de órgãos de saúde federal, estadual ou municipal. É importante, então, que ele, antes de se beneficiar ou utilizar essa dedução na declaração, que ele obtenha esse laudo. E aí, qual é o passo a passo? O que o contribuinte que é isento tem que fazer, doutora Adir? Ele primeiro passa para o imposto de renda na fonte, ele deve levar para a empresa, onde ele recebe os rendimentos, e guardar com ele, se for exigido, ou se for pedido pela Receita Federal. Em algum momento, certamente, ele será solicitado a mostrar a Receita Federal. Vamos à última pergunta, gravada pela nossa equipe. Pode mostrar aqui. Eu já ouvi falar que uma vez que a pessoa cai na malha fina, ela sempre vai ter problemas. É verdade? Doutor Joaquim, isso é uma lenda que corre mesmo. É lenda urbana ou acontece de verdade? É lenda. Os cruzamentos são feitos por exercício. Se ele está... É que às vezes ocorre mesmo porque o contribuinte comete o mesmo erro no ano seguinte. Então é importante que quando ele estiver em algum ano na malha, que ele verifique, conserte e que no próximo ano ele já sabe. Guarde aquilo, olha, eu não posso deduzir, por exemplo, o cursinho de inglês. Tem que aprender com os próprios erros, né? Perfeito. Quais são os mais comuns, doutora Adir? Bom, o mais comum hoje é a omissão de rendimentos. O contribuinte costuma colocar aquela fonte pagadora, a principal fonte pagadora, mas ele tem uma palestra, ele tem algumas aulas que deu, ele tem um aluguel que recebe, então ele tem algumas receitas assim que ele acaba ali não lembrando na hora da declaração e também esquece de colocar rendimentos de dependentes. Se ele colocou o dependente, ele tem direito de colocar aquele dependente, mas tem a obrigação de incluir os rendimentos que esse dependente teve. E às vezes a solução melhor é não colocar aquele dependente com um rendimento maior, ele simplesmente tira esse dependente, que normalmente é o que o contribuinte faz para corrigir a sua declaração quando está em malha. Pois é, e caiu na malha fina, doutor Rodrigo, o que a pessoa deve fazer para poder resolver a situação? Caiu na malha fina, a sugestão é sempre que a pessoa refaça a sua declaração, retifique a obrigação se ela tiver algum erro. Se ela não conseguir identificar o erro, procure uma das agências da Receita Federal, que sempre tem uma pessoa para atender e tentar te ajudar na sua dúvida, na sua pendência. Uma coisa muito importante que o doutor Adir acabou de falar é que esses erros, como o programa da Receita ele sempre importa o programa da Receita do ano anterior, às vezes você esquece, importa aquele erro e transmite de novo. E assim sucessivamente, você sempre fica importando erros que podem vir de declarações anteriores. É bom dar uma checada antes então, né? Se caiu na malha fina, já vê direitinho o que aconteceu no ano anterior, né? Sim, com certeza. Agora, esse ano, uma das novidades é que o contribuinte está sendo informado em 24 horas, até menos, né, doutora Adir, de que ele caiu na malha fina. De que forma que isso pode ajudar o contribuinte? A questão da malha fina, você tem duas análises a serem feitas. Você tem o contribuinte que tem ainda um a pagar, que ao longo dos anos, por ter alguma receita diversa, ela deveria fazer um complemento de imposto a recolher, e tem aquela pessoa que ela tem o imposto a ser restituído. Normalmente é quem tem só uma fonte pagadora e tem grandes dedutibilidades para poder fazer. Quando você cai na malha fina, você perde o seu direito de ter a sua restituição, ela trava por algum tempo, e aquele que fez uma declaração a menor também pode pagar o imposto a menor e vir ser cobrado posteriormente pela Receita com multas, juros, até mesmo algumas multas bastante altas por conta de sonegação, se for considerado algum tipo de sonegação fiscal.
O ano passado, doutora Adir, mais de 600 mil declarações caíram na malha fina. Esse número é considerado alto por vocês? Não, esse número é considerado baixo. Né? Na verdade, durante o ano o número é muito maior. Esse é o final do processamento, quando muitas pessoas já ajustaram, né? Então que fica esse número. Esse é um número que tem reduzido a cada ano. Então, esses cuidados, agora inclusive que o doutor Rodrigo chamou a atenção, essas verificações todas são muito importantes, especialmente esse ponto que ele colocou de trazer erros de declarações anteriores e continuar ali. Então, a malha ela é simples, ela ajuda e, como já falamos aqui, esse ano muito rápido ele pode verificar se tem alguma pendência. Mas eu gostaria de chamar a atenção nesses dias agora, no momento que a pessoa está entregando essa declaração, que às vezes pode ter um erro da fonte pagadora também, informações divergentes, e ele está correto. E com isso ele deve, às vezes, procurar a fonte pagadora para corrigir aquela informação. E muitas empresas, né, pessoas jurídicas, obrigadas a entregar, por exemplo, a DIRF, né, que é dos rendimentos, aquelas administradoras de imóveis, às vezes elas entregam essas informações com atraso. E às vezes ele está ali com alguma pendência, mas pode ser que ela, uns dias depois, já não estejam mais com essa pendência por correção da própria fonte pagadora ou recebedora de pagamentos que ele efetuou, tais como despesas médicas também. Agora, se o erro é da fonte pagadora ou de algum pagamento que ele efetuou, como o senhor falou, de despesas médicas, aí o contribuinte não é punido, né? Não, na verdade, ele, em hipótese nenhuma, é punido quando corrige, exceto se ele tiver, ao invés de imposto a restituir, ter que pagar esse imposto, porque aí já está em atraso e aí já cabe a multa pelo atraso no pagamento do tributo. E você já fez a sua declaração de imposto de renda? A nossa equipe foi às ruas para saber se os brasileiros preferem acertar as contas com o leão o quanto antes ou se deixam para a última hora. Vamos conferir aqui. Eu tento fazer para entregar no prazo, né? Para não ter problema com a receita nem nada, mas eu procuro fazer sempre no prazo, nos primeiros lotes. Acho que o importante é você apressar, porque você beneficia você mesmo, né? Às vezes você vai fazer uma declaração na última hora, aí começa aquele corre-corre, todo mundo correndo, né? Então acho que tudo antes é melhor. Eu procuro para evitar cair na malha para alguma coisa, né, para algum erro que a gente tenha, mas eu procuro fazer antes para não ter problema de chegar em cima da hora e não estar pronto. Eu já caí na malha uma vez e é ruim pra caramba para você resolver as coisas. Eu faço no primeiro dia que abre, eu já faço logo e já mando logo para tentar receber o mais rápido possível e não ter problema. Bom, a gente viu aí bons exemplos de pessoas que não deixam para a última hora, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim, né? Na reta final é que a Receita recebe o maior número, doutora Adir? Nos últimos dias é impressionante, né? Vira aquela correria, todo mundo fazendo declarações, entregando muitas declarações, inclusive de madrugada, mas importante a gente comentar sobre a entrega no prazo. Tem contribuintes que às vezes não têm imposto a pagar, tem até a restituir, mas a multa por atraso na entrega da declaração é sobre o imposto devido. Mesmo que ele tenha restituição, essa multa pode ser alta, porque ela é sobre o imposto devido e é de 1% a um mês, né, que vai até 20% se ele atrasar 20 meses, né, e uma multa mínima de R$ 165,74, mesmo para quem não tem imposto a pagar. Mas eu chamo a atenção para a multa sobre o imposto devido, que ela pode ser alta. Melhor evitar, né? Sem dúvida. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria das dicas finais de vocês aqui sobre como evitar problemas nessa reta final. Doutor Rodrigo. O mais importante é ter bastante atenção na sua declaração, não incluir qualquer despesa que você queira por achar que tem dedutibilidade, não invente despesas para se deduzir. Muitas pessoas vivem procurando recibos médicos para poder fazer a sua dedução. Não faça isso, em hipótese nenhuma. Guarde todos os seus recibos por 5 anos, que é o prazo que a Receita pode te exigir futuramente. Por mais que você não caia na malha fina, pode vir a acontecer alguma coisa, ela peça essa documentação. Com relação à fonte pagadora, e um tema que a gente discutiu anterior,
Por mais que a fonte pagadora tenha informado alguma coisa errada, o contribuinte, ao transmitir a sua obrigação acessória, a sua declaração, ele é o responsável pela veracidade daquelas informações. Então, a responsabilidade da empresa em reter como substituto tributário, ela cessa no momento em que o contribuinte transmite aquela informação. Então, se tem um erro, corrija você. Ou então ligue na empresa e peça para mudar. Não acha que você foi beneficiado porque a empresa errou. Porque a conta chega e temos multas, juros. E chega para o contribuinte. Para o contribuinte, não para a empresa. E quais são as dicas do senhor, doutor Adir? Bom, a dica é naqueles outros momentos não deixar lá para a última hora, até porque as dúvidas no preenchimento surgem na hora que você começa esse preenchimento. E aí a busca por documentos, você vê que está faltando um documento, e isso às vezes é na última hora. Até o seu próprio equipamento pode dar um problema. Pode ter problema com a conexão com a internet ou até congestionamentos no site, né, doutor Adir? É verdade. A Receita Federal tem se preocupado muito com isso e tem tido esse cuidado já há vários anos, que não ocorre esse congestionamento. Mas é importante que o contribuinte prepare a documentação, porque na hora do preenchimento é que ele procurou, falta isso, olha, eu vendi um imóvel e não sei o que eu tenho que fazer agora. Então é importante que ele comece antes a declaração para ter tempo de esclarecer todas as suas dúvidas. Até porque também, se o equipamento dele der problema, a Receita não aceita essa desculpa não, né? Perdeu o prazo, tem multa. Perdeu o prazo, já no dia seguinte, ele vai enviar a declaração, vai receber a notificação de lançamento e o DARF para pagar a multa. Bom, o artigo 5º de hoje chega ao final com essas dicas. Evite multas, faça logo a sua declaração de imposto de renda. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Doutor Adir também, muito obrigada por todos os esclarecimentos que vocês nos deram aqui. Obrigado. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.